Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o chamado, Hall da Fama da Fé em Hebreus, capítulo 11. Nós já vimos que Abel nos ensina sobre a adoração pela fé, Enoque nos mostrou o que é andar pela fé, nós vimos na última mensagem Noé demonstrou a importância de trabalhar pela fé. Hoje nós chegamos a Abraão e nós vamos aprender sobre esperar pela fé. Esperar pela fé. A cada tópico desta mensagem, eu quero apresentar a você um pequeno desafio pessoal. Um pequeno desafio pessoal. Eu não quero que você apenas conheça a fé de Abraão. Eu quero que a fé de Abraão, ou os aspectos da fé de Abraão, estimule você a tomar algumas decisões na sua vida. Então, embora a gente se esforce para o estudo da palavra, os domingos pela manhã a gente se reúne para isso, para estudar a palavra de Deus, e essa é a grande tônica. Estudar a palavra de Deus sem que ela transforme os nossos corações é inócuo. É apenas conhecimento. O ensino da Bíblia precisa ter o foco em transformação de vida. Então eu gostaria muito que você preparasse o seu coração para os desafios que serão apresentados a você, inspirados na fé de Abraão. Você pode fazer isso? Vamos dedicar esses próximos 30 minutos a isso. O que Deus tem para falar com você, qual o desafio que Deus quer que você aceite. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos e repita no seu coração a seguinte oração: fala comigo, Deus. Mostra os desafios através do estudo da tua palavra, que são para a minha vida. E me dá coragem para aceitar esses desafios. Eu estou com os ouvidos e com o coração abertos. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Irmãos, Abraão esperando pela fé. Abraão foi um dos homens mais importantes na história da religião mundial, o mais importante. Abraão é o único homem na história reverenciado como sendo o pai de três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Não é à toa que o seu nome original, Abrão, significava sumo sacerdote, porque ele é de fato pai de três grandes religiões. Mas depois Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos. Então, para simplificar a coisa, nós vamos usar o nome Abraão para descrever todos os eventos da vida deste personagem, descrito também aí em Hebreus. Por muitos anos, irmãos, se você queria viajar de carro para um lugar estranho, você tinha que consultar um guia ou um mapa. Nós tínhamos lá em nossa casa um guia da cidade do Rio de Janeiro, era um livro dessa grossura, com o mapa de toda a cidade. Se a gente queria ir a um determinado bairro, procurar uma determinada rua, a gente tinha que ir ao mapa. Agora, alguns anos atrás, algo melhor foi inventado. Você sabe o que é? O GPS, não é? O GPS,
que é a sigla em inglês para Sistema Global de Posicionamento. Para o funcionamento desse sistema, irmãos, os Estados Unidos colocaram em órbita 32 satélites. 32 satélites. Eles estão em torno da Terra agora, funcionando e enviando seus sinais um para o outro e também para todos os telefones celulares que possuem esse sistema instalado. Se você possui um receptor de GPS, que é um celular, um processo chamado triangulação está funcionando agora mesmo. E a triangulação serve para calcular exatamente onde você está agora. E é uma precisão tão grande que o erro máximo de posicionamento é de 20 metros. 20 metros. Então, você é localizado em qualquer parte do globo terrestre através do GPS. Então, agora a maioria de nós tem esse sistema instalado nos nossos smartphones e agora nós podemos nos orientar nas nossas viagens e deslocamentos sem precisar usar mapas. Os mapas ficaram obsoletos. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão deixou a sua casa para viajar para um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Quando Abraão sai da sua casa, ele não tem nenhum mapa, mas ele tinha fé no GPS. Ele não captava dados de um satélite no espaço, o direcionamento que vinha para Abraão vinha direto de Deus. O GPS de Abraão não era um sistema de posicionamento global, não. O GPS de Abraão era a segurança das promessas do grandioso. Abraão recebeu uma promessa e ele creu em Deus. E isso foi suficiente para fazer com que ele se movesse. Foi suficiente para fazer com que ele saísse da sua casa, saísse do meio da sua parentela, saísse da sua cidade e fosse em direção àquilo que Deus, para o lugar que Deus estava apontando. Da próxima vez que você usar o seu GPS, eu quero que você pense no GPS de Deus, a segurança das promessas do grandioso. Porque isso vai funcionar muito tempo depois que as estrelas já tiverem perdido o seu brilho no céu, o sistema das promessas do grandioso ainda continuará funcionando. Irmãos, nessa mensagem eu quero apresentar algumas lições de fé e, como eu já disse, eu quero também ver as suas correspondências na Escritura. E eu quero apresentar a você um desafio a cada lição de fé. A primeira lição de fé é essa aí. Abraão obedeceu ao chamado de Deus para deixar a sua casa. Nós estamos em Hebreus 11, de 8 a 12. Irmãos, Abraão era um homem que vive no que nós conhecemos hoje como o Iraque. O Iraque era a terra de Abraão. Ele era pagão e a tradição judaica diz que o seu pai fabricava e vendia ídolos. Um dia Deus fala com Abraão e Deus fala para ele fazer as malas e ele deixar a sua parentela e partir. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Ele não era um nômade, ele não era um refugiado, ele não era um fugitivo. Abraão era um homem peregrinando em direção a um lar, a uma casa, a uma terra da qual ele jamais teve nenhuma visão. Nosso texto base para isso é Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ora, veja só a cena, querido.
Abraão não era um cristão, Abraão não era um convertido, Abraão não era um crente, Abraão não cria em Deus. Seu pai fabricava e vendia ídolos, de acordo com a tradição judaica. Um dia ele ouve a voz de Deus, e Deus o chama para sair do meio da sua parentela, para um lugar que Abraão não sabia nem qual seria. Ele ouve a voz de um Deus que ele não conhece, que o manda sair do meio da sua parentela para um lugar que ele não sabe ainda qual é. Ele não sabia para onde estava indo, mas interessante, ele nunca se perdeu. Abraão não se perdeu porque ele usava o seu GPS, o sistema de promessa do grandioso. E ele saiu, diz o texto, para um lugar chamado Harã, na Turquia moderna. Em seguida de Harã, Deus o guiou para o sul até chegar em Canaã, o lugar que um dia se tornaria a nação de Israel. Quando você estuda a cronologia de Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos quando ele se matriculou na escola bíblica da fé. 75 anos. Os anos mais emocionantes da sua vida ainda estavam por vir. Olha que legal. Como muitos de vocês, hoje aqui, têm menos de 75 anos, anime-se. Os momentos mais emocionantes da sua vida ainda estão por vir. Anime-se. Então eu quero te apresentar o desafio pessoal baseado nisso. O desafio pessoal é esse: eu estou disposto a dar um passo de fé quando não conheço o final da caminhada. Estou disposto a fazer isso. Um passo de fé quando eu ainda não conheço o final da caminhada. O que você teria feito? Se fosse você no lugar de Abraão, ouvindo a voz de Deus, o que você teria feito? Eu sei o que eu teria feito. Eu teria questionado Deus. Ir para onde? Qual é o mapa? Onde é que está o mapa? Ok, ir, mas para fazer o quê? Eu estou indo para lá e o que eu vou fazer? E quando chegar lá, o que eu vou encontrar? Irmãos, realmente, eu argumentaria isso, porque eu estou na segurança da minha terra, eu estou no lugar da minha parentela, eu estou com a minha família, e agora eu ouço Deus falando comigo, e eu não sei quem é Deus. E Deus diz para eu sair e ir para que lugar? Para fazer o quê? Para encontrar o quê? Claro, o que eu questionaria. Irmãos, eu confesso, eu sou péssimo em direcionamento. Você pode perguntar à minha família, a minha família sofre com isso. Eu me perco dirigindo o carro, mesmo com o GPS ligado, eu me perco. Mas irmãos, às vezes Deus nos diz para nos mover, e Deus não dá o destino, Deus não diz onde aquilo vai chegar. Muitas vezes Deus nos chama para deixar a nossa zona de conforto e sair pela fé, Abraão está na maior zona de conforto que eu e você podemos imaginar. Ele tem tudo ao seu redor que lhe é familiar. Agora Deus o desafia: sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Para fazer o quê? Irmãos, Abraão nos ensina que a verdadeira fé começa se movendo, antes de você saber o destino final. Deus enviou Abraão para Harã, mesmo que isso não tenha sido o destino final. Você entende? Deus frequentemente revela a sua vontade para nós por etapas. Nós queremos saber o mapa todo, a rota toda, nós queremos isso, mas frequentemente Deus nos orienta por etapas. Eu sempre uso, irmãos, a metáfora, no meu gabinete, nos aconselhamentos, a metáfora do farol do automóvel numa estrada escura.
Quando você está numa estrada escura, você acende o farol, e aí você acende o farol alto, ele ilumina talvez aí 100 metros à frente. Então você consegue enxergar 100 metros à frente. E aí o que você faz? Você segue esses 100 metros, mas à medida que você segue esses 100 metros, o que o farol faz? Ele ilumina mais 100 metros. E depois mais 100 metros. Mas se você ficar parado, esperando que o farol ilumine todo o percurso, você não sai do lugar. Deus frequentemente faz isso conosco. Ele nos orienta por etapas. E o que você precisa fazer? Se mover. E quando você se move pela fé, Ele vai lhe mostrar a próxima etapa. Um menino que morava numa fazenda, tinha muito medo de escuro. Então, certa noite, ele e seu pai estavam na varanda da casa principal. E o seu pai disse: filho, vá ao curral e dê uma olhadinha nas vacas. O menino estufou o peito cheio de coragem. O medo ainda estava ali, mas a coragem não é ausência de medo. Coragem é se mover apesar do medo. Então ele dá os primeiros passos e depois ele diz: papai, está escuro. Eu não consigo ver o curral. Seu pai da varanda então grita de volta: filho, você pode ver o poço? Sim, eu posso ver. Então vá até o poço. Mas papai, eu ainda não consigo ver o curral. Tudo bem, filho. Você pode ver a laranjeira? Posso ver. Então caminhe até a laranjeira. O garotinho caminhou até a laranjeira. O pai gritou: e agora você pode ver o curral? O menino sorriu e disse: sim, papai. Agora eu posso ver o curral. Ótimo, filho. Então veja como estão as vacas. Você entende como Deus nos orienta, irmãos? Nos guia. É por etapas. Não queira saber todo o percurso. O salmista, no Salmo 37, diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Apenas comece a andar quando Deus der a ordem. Comece a andar e Deus vai guiar você a cada passo do caminho. Existe um princípio importante, eu chamo de impulso espiritual. É mais fácil para Deus direcionar uma pessoa se essa pessoa já está em movimento servindo a Ele. É mais fácil Deus direcionar uma pessoa que já está em movimento servindo a Ele. Queridos, um barco ancorado no porto, mesmo que ele esteja dentro da água, na água, ele não pode ser girado pelo leme. O leme do barco é completamente ineficaz. Por quê? Porque o barco está parado. Agora ele tem que se movimentar, e quando ele se movimenta, aí sim o leme começa a funcionar. Irmãos, da mesma forma, se você está buscando a direção de Deus, não fique parado, saia do ponto morto. Se você está ativo, servindo a Deus, em qualquer lugar, é mais fácil para Deus direcionar você em diferentes caminhos de serviço. Mas se você disser: eu vou sentar aqui e eu vou esperar que Deus me diga tudo o que eu tenho que fazer, não vai acontecer nada. Mas se você diz: eu vou servir a Deus aqui, nessas coisas que eu tenho que fazer, enquanto você está servindo a Deus, nas coisas que você tem que fazer, Deus direciona você para o próximo passo. Abraão obedeceu mesmo sem saber o destino final. Segunda lição na fé de Abraão, Abraão reivindicou uma propriedade prometida a seus descendentes. Quando Abraão chegou finalmente a Canaã, ele ergueu uma tenda. Ele disse mais ou menos assim: essa terra é minha. Deus me deu essa terra selvagem e antiga, essa terra é minha. Isso foi uma profissão de fé. Ele não possuía nenhum centímetro daquela terra. E ele nem tinha descendentes ainda, olha só. Versículo 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra prometida,
como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Irmãos, Abraão e sua família acamparam em tendas. Por quê? Porque eles eram peregrinos. Se ele tivesse começado a construir uma casa permanente, uma casa de pedra, os cananeus teriam despejado Abraão e sua família num piscar de olhos. Agora eu consigo imaginar Abraão sentado ao redor da fogueira à noite, e ele dizendo para Sara e para o seu sobrinho Ló: olha, um dia toda essa terra aqui será nossa. Um dia os nossos descendentes vão construir casas e vão morar aqui, e vão fazer plantações. Os nossos descendentes um dia vão construir estradas e cidades, e eles vão plantar árvores e outras coisas, e dessa terra vai fluir leite e mel. É o que eu vejo nessa terra. Eu posso imaginar os servos de Abraão coçando a cabeça, olhando um para o outro e pensando: não tem nada nessa terra. Nós estamos morando em barracas, num território hostil, e o grande pai é o que significa Abraão, grande pai, não tem filhos. Será que alguém pode apostar que o que o grande pai disse um dia vai acontecer? Mas, queridos, Abraão acreditou na promessa de Deus. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes este ano eu insisti com você: confie nas promessas de Deus, Ele vai cumprir. Então, o desafio pessoal que eu tenho para você aqui: eu estou disposto a reivindicar algo tão real, quando eu não tenho nenhuma evidência visível. Reivindicar, quando você não tem nada nas suas mãos, você só tem a fé. Irmãos, a fé bíblica é a capacidade de ver algo quando não há evidência para indicar que esse algo esteja lá. Você crê só porque Deus diz que é assim. Se Deus diz que é assim, ainda que não seja assim, você crê que assim será, porque Deus disse que é assim. Isso é fé. A verdadeira fé não exige provas. Me dê uma prova. Não precisa. Já tenho a fé. Um ateu debatia com um pastor dizendo: vocês cristãos são tolos. Vocês apenas aceitam pela fé que existe um Deus. O pastor disse: você está absolutamente certo. Eu acredito pela fé que Deus existe. Então o ateu continuou: então prove para mim que Deus existe. Aí o pastor seguiu em frente e disse: eu não posso provar. Mas você também acredita pela fé que não há um Deus. Prove para mim que não há um Deus. O ateu ficou atônito e disse: eu não posso provar que não há um Deus. Aí o pastor concluiu dizendo: então nós dois somos crentes. Eu acredito que Deus existe, você acredita que Deus não existe. Nós somos crentes. Queridos, a ciência não pode provar nem negar a existência de Deus. Sabe? E ir a um laboratório para tentar encontrar Deus seria como desmontar aquele teclado e tentar encontrar música dentro dele. Não funciona. Não funciona. Eu amo o milagre que Jesus realiza em Lucas capítulo 7. Um centurião romano, um comandante dos exércitos de Roma, enviou uma mensagem até Jesus, pedindo que Jesus viesse à sua casa para curar um dos seus servos muito querido, estava doente, estava morrendo. Então Jesus se apressa e começa a ir até a casa do centurião. Mas no meio do caminho o centurião manda um mensageiro e disse: meu mestre, o meu senhor disse que você não precisa ir até a casa dele,
porque o meu Senhor não se sente digno de recebê-lo na sua casa. Mas o meu Senhor, Ele é um comandante, Ele entende de autoridade como o Senhor entende. E aí o servo continua, ele pede que o Senhor simplesmente diga uma palavra, e se o Senhor disser uma palavra daqui, o servo do meu Senhor ficará curado lá. Nossa! O centurião não precisava ver Jesus, o centurião não precisava ouvir Jesus falar palavra nenhuma, ele apenas creu, sem prova visível, que Jesus era capaz de curar o seu servo, e quando Jesus ouve isso, Jesus diz: caramba! E olha para os seus discípulos e diz: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. A fé não precisa de comprovação visível, não precisa de provas evidentes, não precisa. Ela apenas se apoia na promessa de Deus. Se Deus diz que é assim, eu creio que assim será, porque Deus disse que assim é. Isso é fé, irmãos. Está na hora da gente começar a usar um pouquinho da nossa fé. Batistas, está na hora da gente usar um pouquinho da nossa fé, para ver um pouquinho mais de milagres entre nós. Terceiro, Abraão olhou para frente, para um lar celestial, um lar celestial. Olha, gente, Abraão percebeu que a terra de Canaã não era a terra prometida final. Ele sabia que era apenas areia e água, só isso. Mas Abraão olhou muito mais para o futuro e ele viu o seu lar celestial. É o que diz Hebreus 11:10. Pois esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão esperava o destino final. Quando você mora em uma cidade de tendas, você não tem fundações, você não tem alicerces, você tem estacas, você tem alguns tapetes estendidos sobre a areia do deserto. Nas suas viagens, Abraão certamente viu grandes cidades edificadas. Essas cidades eram construídas com pedra. Alguém teve que projetar essas cidades e depois construí-las. Toda vez que você vê um prédio, toda vez que você vê um edifício, você conclui que por trás dele houve um arquiteto e um construtor. Quando você olha para o complexo design e esmagadora exibição dos céus e da terra, isso é um testemunho de que existe um arquiteto, um construtor por trás de tudo isso, e o nome dele é Deus. Abraão teve fé e visão para ver a cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão olhou para a vida através do prisma do destino final, o céu. Irmãos, a gente precisa resgatar isso no nosso credo, na nossa fé, é olhar para a vida aqui e agora, com a perspectiva do céu, lá e então. A gente perdeu isso. A nossa vida, a nossa perspectiva de vida é muito aqui e agora. Nós esquecemos o lá e então. Tão importante, tão mais importante, tão mais real do que o aqui e agora. O aqui e agora é temporário, o lá e então é eterno. Mas a gente não interpreta mais a vida do ponto de vista do lá e então, a gente só interpreta a vida do aqui e agora. Então quando a gente tropeça, pisa em cima de uma pedrinha, machuca a sola do pé, a gente diz: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ora bolas, se você está interpretando a vida pelo aqui e agora, até uma pedrinha incomoda você. Mas se você começa a olhar a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da eternidade, do lá e então, existe algo maior para mim, eterno, melhor para mim, lá no futuro, lá na eternidade. O que é uma pedrinha aqui, irmãos? O desafio pessoal é esse: eu estou disposto a ver
as coisas que acontecem agora a partir da perspectiva do céu. Eu estou disposto a fazer isso. Interpretar o que me acontece agora com a perspectiva do céu. Alguém disse, irmãos, que nós devemos ler as notícias do dia com um jornal em uma das mãos e a Bíblia na outra mão. Ou seja, nós devemos interpretar tudo o que está acontecendo do ponto de vista do céu. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 4, 6, todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, veja só, você não precisa esperar até chegar ao céu para adotar a perspectiva do céu. Você já está lá. Você já está lá. Você já é um cidadão do céu. Ele não fará você assentar em lugares celestiais. Ele já fez. Ele já te deu uma outra perspectiva. Você tem que usar essa perspectiva. Tudo parece diferente quando a gente olha a distância, não é? Olha a distância, parece diferente. O nosso planeta está cheio de vales e colinas e montanhas e picos e mares. Mas quando o nosso planeta é olhado lá do espaço, ele apenas parece uma bola azul brilhante. Sumiram os vales, os topos, as montanhas, as depressões, sumiram. Irmãos, da mente de Deus, nós já somos cidadãos do céu. Então nós devemos olhar para tudo o que acontece aqui e agora, através do prisma do céu. Por favor, querido, como nós temos dito muitas e muitas vezes, não deixe que a Globo lhe dê uma visão do mundo. A visão da Globo sobre o mundo não é a visão da Bíblia sobre o mundo. Adquira a sua visão de mundo através da palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia contém as boas novas, a mídia tem fake news. Aqui está a verdade, incontestável. Então é daqui que você deve adquirir sua visão de mundo. O que o mundo diz para os nossos adolescentes? É certo fazer sexo fora do casamento. É o que o mundo diz. O que a Bíblia diz? Nos orienta a manter o sexo dentro do limite do casamento. Aí como é que o jovem vai argumentar com o mundo? O mundo diz, é certo fazer, o jovem tem que dizer, pois a palavra de Deus diz que não é certa. E entre o mundo e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. O mundo diz que agora existe... Não, melhor dizendo, porque muda todo dia, não é? Eles dizem que agora não existe mais gênero. Você é o que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. Se você quiser, você é homem agora, mas se você quiser, você é mulher. Mas se você não quiser ser homem nem mulher, você pode ser rato. Se você não quiser ser rato, você pode ser gato. Você escolhe o que você quiser ser, porque você é livre. Não, parece brincadeira, não é? Não estou brincando, não. É assim que é a ideologia de gênero. É assim. É assim que está funcionando o negócio. E a gente diz não. A Bíblia diz, macho e fêmea Deus nos fez.
Ou somos macho ou somos fêmea. Alguns têm problema com a homossexualidade? Claro que tem. Precisam ser aceitos, apesar desse problema. Não como homossexuais, mas como pessoas que têm problema com a homossexualidade. E dessa maneira vamos amá-los, vamos recebê-los e vamos correr atrás juntos para que Deus o ajude a lidar com a sua sexualidade de maneira saudável, equilibrada e bíblica. Mas não concordamos com o que o mundo diz. Hoje você escolhe o que você quer ser. Tem como? O que a visão da Bíblia me dá. Eu preciso olhar a vida com a perspectiva do céu. Walt Disney, o grande empresário americano, responsável por todo o complexo da Disney World, ele morreu 5 anos antes da inauguração, em 1971. Na inauguração do complexo de parques Disney World, alguém virou-se para a viúva de Walt Disney e disse: puxa vida, que pena que o Walt não viveu para ver isso. Ao que a sua esposa respondeu, ou a sua viúva respondeu: mas ele viu, e é por isso que está aqui. Entende, querido? Isso é fé. Abraão tinha olhos para ver a verdadeira terra prometida. E você? Finalmente, Abraão esperou que Deus cumprisse a sua promessa. Quando Abraão tinha 75 anos, ele não tinha filhos, mas Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação e todas as outras nações serão abençoadas por você. Aí eu posso imaginar Abraão e Sara pintando um bercinho, escolhendo nomes para os seus filhos. 10 anos se passaram, nenhum filho. Nenhum filho. Deve ter sido difícil demais. Caramba, 10 anos atrás Deus disse que ia me dar um filho, até hoje nada. O restante da passagem de Hebreus se refere à fé de Sara. 11:12 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora, irmãos, vamos ser honestos. Deus tem um senso de humor muito interessante. Deus escolheu um casal de idosos para começar a sua nação escolhida. Nós sabemos que Deus ri, porque o Salmo 2 diz que Deus está assentado no trono e Deus ri lá do seu trono. Mas vamos lá. Se tivéssemos feito esse plano, eu quero começar uma nação. Se tivéssemos feito esse plano, nós teríamos escolhido um casal de jovens de 20 e poucos anos, é ou não é? Não um casal de idosos. Não há nada sobrenatural sobre os 20 e poucos anos ter filhos. Basta vir à igreja no dia da consagração de bebês. Todo mês a gente consagra bebê. Ô, gente! Toma cuidado com a água que você bebe no bebedouro da igreja. Tem alguma coisa ali. Não tem nada demais os 20 e poucos anos gerar filhos. Em Gênesis 17, mais de 20 anos depois da primeira promessa de uma família, Deus mais uma vez repetiu a sua promessa de que Sara teria um filho, e eu amo o jeito como Abraão respondeu dessa segunda vez. Gênesis 17, Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo:
poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Você já falou sozinho? Alguma vez? Não é problema falar sozinho, o problema é responder, né? Falar sozinho não é o problema é responder. Abraão não está perguntando a Deus, Abraão está falando consigo mesmo, disse a si mesmo: caramba, eu tenho 100 anos, Senhor. O Senhor acho que parou de contar a minha idade. Eu tenho 100 anos, Senhor. Sara tem 90. Será que a gente pode gerar filhos? Você pode ouvi-lo perguntando, né? Abraão fazendo os cálculos. Deixa eu tentar lembrar aqui quantos rapazes de 100 anos eu conheço que têm filhos. Nenhum. Deixa eu lembrar aqui quantas moças de 90 anos eu lembro que engravidaram. Nenhuma. E Deus deve estar no comando desse negócio. Isso só pode ser coisa de Deus, porque eu tenho 100, Sara tem 90, e essa voz está me dizendo que nós vamos ser pais, só pode ser Deus. Aí Deus diz para Abraão: agora você entendeu, meu filho, agora você entendeu. O desafio pessoal é esse aqui, olha, eu posso confiar pacientemente em Deus, enquanto ainda não recebo o que Ele me prometeu? A nossa cultura, irmãos, é toda sobre gratificação instantânea. Essa é a nossa cultura. A gratificação. Tudo hoje é fácil, irmãos. Tudo é fácil. Tudo está à mão. Você lembra o tempo que a televisão não tinha controle remoto? Você lembra? Você estava lá no sofá e queria trocar de canal, aí você tinha que levantar, atravessar a sala, girar o seletor, tec, 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 não é? Hoje tem o controle remoto, você senta lá e você fica 170 canais. Eu conheci uma família que o filho mais novo tinha o apelido de controle remoto. Vai lá, filho, abaixa a televisão. Vai lá, filho, muda o canal. Vai lá, filho, volta agora para o outro canal. Controle remoto. Hoje a gente tem tudo tão fácil, tão instantâneo. Eu quero e eu quero agora. Nós comemos em fast food. Nós dirigimos carros cada vez mais velozes. Nós ficamos chateados se o computador leva mais de 30 segundos para iniciar. Nós queremos fazer tudo mais rápido nos dias de hoje. Há nos Estados Unidos, na Flórida, uma igreja que anuncia fast culto. É verdade. A grande propaganda da igreja é: gaste apenas 20 minutos conosco. É culto de 22 minutos. Eles têm um hino, eles têm uma oração, eles têm uma leitura das Escrituras, claro, eles arrumam tempo para também fazer a coleta do dinheiro. Em seguida o pastor prega um sermão de 8 minutos. Eu já vejo até gente aqui pensando: boa ideia esse negócio, hein? Gostei desse negócio. 150 anos atrás, se você perdesse o trem, você diria assim: ah, tudo bem, daqui a 2 dias tem outro. 100 anos atrás, se você perdesse o ônibus, você diria: não tem problema, amanhã tem outro. Hoje, se você perde o voo, você fica zangado, porque não conseguiram remarcar você para o próximo voo daqui a 30 minutos. Você entende? O problema, irmãos, é que nós estamos com tanta pressa, e Deus não está. Deus não tem pressa. Com Deus, o momento é mais importante do que o tempo. Aprenda isso. Com Deus, o momento é mais importante do que o tempo.
E o momento de Deus é sempre impecável. A verdadeira fé permite que você espere um pouco mais sem desistir de Deus. Então, se Deus ainda não cumpriu a promessa, não pense em desistir até que você tenha pelo menos 100 anos. Não desista. Esse estudo, irmãos, não é apenas sobre aprender sobre os grandes personagens da fé, por favor. Nós estamos estudando esse capítulo para que a gente possa aprender e praticar a fé real, a fé real. Existe uma diferença entre crença e fé. Você pode acreditar em coisas sobre Deus, sem confiar em Deus totalmente. Aliás, eu acho que a igreja, a maioria dos membros de igreja fazem isso. Eles creem sobre determinadas coisas a respeito de Deus, mas não confiam em Deus. Qual a diferença? Eu vou contar para você. O primeiro homem a andar em uma corda bamba, através das cataratas do Niágara, chamava-se Charles Blondin, em 1860. Aqui está uma representação do que Blondin fez. Uma corda esticada sobre as cataratas, e ele apenas com uma vara atravessou. Uma multidão de 25 mil fãs aplaudiu das duas margens, quando testemunharam essa incrível façanha. Nos dias que se seguiram, ele atravessou as quedas, e até colocou uma cadeira sobre a corda e sentou-se na cadeira. Mas um dos seus maiores feitos foi empurrar um carrinho de mão através da corda bamba, com 300 quilos dentro do carrinho. Tem uma foto desse feito real, uma foto real desse feito. Agora, uma vez que ele cruzou, ele então se aproximou dos espectadores e perguntou: quantos de vocês acreditam que eu posso empurrar um homem ou uma mulher num carrinho de mão até o outro lado, através da corda bamba? Todas as pessoas levantaram a mão. Claro, nós acreditamos. Blondin, você é o cara. Aí você já sabe qual foi a próxima pergunta, né? Ok, então quem é voluntário? Quem é voluntário? Todos se recusaram. Eles acreditavam que ele poderia fazer isso, mas nenhum deles estava disposto a confiar suas vidas a ele, sentando no carrinho de mão. No dia seguinte, o seu empresário, chamado Harry Colcord, confiou em Blondin, e confiou o suficiente para deixá-lo carregar através da corda bamba naquele carrinho. E ele foi o único que realmente depositou confiança em Blondin. Meu querido, fé não é acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Isso não é fé. Fé é acreditar que Deus fará o que Ele disse que fará. Então vá em frente, entre no carrinho de mão, confie em Deus. E eu tenho boas notícias para você. Jesus já carregou milhões de pessoas nesse carrinho, em segurança, através do grande abismo, e Ele nunca perdeu nenhum sequer, nenhum. Então vá em frente, entre no carrinho de mão, você pode confiar nele.